Capítulo 1, os versículos 26 ao 38. Lucas, capítulo 1, os versículos 26 ao 38. Amém, queridos? Todos acharam? Você pode abrir no seu tablet, você pode abrir no seu celular. E aqueles que tiverem saúde, ficarem em pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus, Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Voltando ao versículo 37, pois nada é impossível para Deus. Podem sentar, queridos, em nome de Jesus. Intitulamos a palavra nessa noite: está pensando que é impossível? Não com Deus. Se você acha que é impossível, não com Deus. Com Deus não existe impossíveis. Nós às vezes ficamos impressionados com algumas circunstâncias da vida, algumas coisas que acontecem conosco, e nós achamos que não há solução, achamos que não será possível acontecer. No entanto, nós sabemos que o nosso Deus é maior, e se Deus estiver em nossa vida, não há impossíveis. Amém? Você crê? Diga amém? Amém. Glória a Deus, também que você crê, né? Precisamos ser lembrados que Deus, e para Deus não há nada impossível. Não existe causas impossíveis, como dizem as pessoas. Para Deus isso não existe. Se nós olharmos a palavra de Deus e nós olharmos algumas circunstâncias, só para lembrar, lembra, o povo passou pelo Mar Vermelho com os pés secos. Nós vimos que os muros de Jericó, uma fortaleza tão grande, desabou, caiu. Nós vemos que Sara já era idosa e ela teve um filho chamado Isaac, e dele veio toda a descendência até Jesus. O sol, a lua, as estrelas, como já foi mencionado aqui, nós vemos Josué no capítulo 10 dizendo que Deus parou o sol, parou a lua, parou tudo para que fosse feito algo ao pedido do homem de Deus. E veja que, só abrir um adendo, já foi feito estudos científicos e comprovado que houve um momento na história da humanidade, e volta exatamente àquela época onde o sol e a lua pararam. Interessante, né? Que até os cientistas já comprovam isso. A ressurreição de Lázaro, nós vemos no Novo Testamento. Ele havia morrido, já havia 3 dias, estava lá, e o Senhor levantou ele, né? Então, nós vemos o maior de todos os milagres acontecer, como é narrado em João capítulo 3, é um ser humano ser salvo. Ontem à noite nós tivemos 2 seres humanos que morreram e nasceram de novo aqui na igreja. Nós tivemos um batismo aqui, e foi maravilhoso o nosso culto de evangelismo ontem aqui na igreja. Foi algo sensacional que Deus fez, vendo vidas totalmente rendidas ao Senhor, totalmente confessando o Senhor e tornando novas criaturas. Sabe por quê? Para Deus não existe impossíveis.
Deus vem e restaura, Deus faz todas as coisas novas. Para o homem tem impossíveis e há impossíveis, mas com Deus todas as coisas se tornam possíveis, para a glória dele. Vamos parar um pouquinho e olhar aqui o que Deus fala através do anjo para Maria. As palavras que o anjo traz. Ele traz palavras de encorajamento. Ele chega para ela e diz no versículo 30: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Não tenha medo. Coisa sensacional de ouvir. Maria era uma moça aí de 12 a 15 anos no máximo. Era uma moça virgem, onde esperava o seu esposo construir a sua casa e vir buscá-la. Naquela época, um homem, para poder casar, tinha que ter casa própria, né? Se fosse assim nos dias de hoje, muita gente não podia casar, né? Mas naquela época o homem vinha, ele fazia uma oferta à família da noiva, colocava assim em cima de uma mesa um cálice com vinho, um pedaço de pão, e ele apresentava ali o pedido dele, e se a família da noiva e a família do noivo concordassem, eles molhavam o pão dentro do cálice, comiam, e ali era feito um contrato de casamento. Por isso que Maria, quando José fica sabendo que ela está grávida, ele quer divorciá-la, não porque ele estava casado, mas porque havia um contrato, né? Havia já um contrato de noivado, no qual, para desfazer, tinha que se desfazer publicamente, porque o noivado tinha sido publicamente. O homem, na hora que fazia aquilo, a noiva aceitava, ele saía e ele ia para a casa dele construir uma casa. Por isso que Jesus falou: na minha casa há muitas moradas, né? Se não fosse, eu não teria dito. E eu vou para lá para preparar uma morada para você. E é isso que o Senhor está fazendo para nós agora. Então Maria estava à espera do noivo ali, e Maria ficou perturbada com a aparência do anjo, mas ele falou 3 coisas para ela muito interessantes. Além de não tenha medo, ele diz assim para ela: se alegre, se alegre. Ele disse para ela: você é agraciada, você é abençoada. Ele disse para ela: o Senhor está com você. Amém? O Senhor está com você. E eu quero dizer para vocês nessa noite que não mudou nada. Deus está aqui essa noite dizendo para você: não tema, se alegre. Ele está dizendo para você: você é abençoado e eu estou com você. Amém? Deus está falando a mesma coisa que o anjo falou a Maria naquele dia. Ele está dizendo para nós hoje, porque essas palavras encorajaram ela, e essas palavras devem nos encorajar também. Não tenha medo. Não tenha medo, alegra. E nós devemos acordar o dia de manhã e lembrar disso. Eu não tenho que temer o dia, eu não tenho que temer o que vai me vir contra mim. Eu devo me alegrar. Eu devo me alegrar por quê? Porque o Senhor diz para mim que eu sou uma pessoa abençoada, porque eu sou nascido de novo, e o Espírito dele habita em mim, então ele está em mim. Nós não temos por que preocupar. Nós preocupamos com o governo, com a política, com a segurança, com um monte de coisa, e o Senhor está dizendo: não temas, alegre-se, alegre-se, não temas, alegre-se, você é abençoado, eu estou com você. Amém? Tome posse disso na sua vida. Viva o seu dia dessa forma, no qual Maria, ao ficar assustada, o anjo já disse: não fiquem com medo. E quando você se assustar com qualquer coisa neste mundo, lembra que Deus está dizendo para você: não fique com medo. Amém? O homem não tem o direito de fazer nada sobre você. O homem, ele não tem esse direito. Se nós vermos as palavras do anjo a Maria, ele desafia ela. Nos versículos 31 a 33, nós encontramos lá: você ficará grávida e dará à luz a um filho, lhe porá o nome de Jesus. Imagina, você, uma pessoa nova, 12, 15, 13, 14 anos de idade, e vem o anjo e fala com você: você vai ficar grávida, você ainda vai dar o nome a essa pessoa de Jesus, né? Então ele desafia ali. São palavras que vêm mostrando que a forma pela qual ela ficaria grávida seria um milagre de Deus. Não seria um nascimento normal de um homem e uma mulher casado que faz ali tem a sua intimidade e nasce uma criança. Não é isso. Você vai ficar grávida. E o anjo Gabriel diz a Maria que ela precisava simplesmente crer e não fazer nada. Sabe, toda vez que Deus te falar que Ele vai fazer alguma coisa, Ele está dizendo a você: simplesmente crê, não faça nada, porque a obra é minha. Nós temos a mania de querer mandar Deus fazer as coisas. Agora o Senhor faz assim. Agora, se o governo fazer assim, o negócio vai melhorar. Agora, se tal coisa acontecer, vai ser melhor para mim.
E nós começamos a querer determinar para Deus o que Deus precisa fazer. Deus já sabe o que precisa ser feito. Ele não precisa de nós ajudarmos Ele. Deus é totalmente capaz. Então, quando você enfrentar o seu dia, não tema, alegre-se, saiba que você é abençoado, e saiba que Deus está com você, e saiba que você, fazendo simplesmente a sua parte de ter fé, Deus está movendo o tempo todo. Tenha fé, creia, espera em Deus. E ele trouxe as palavras confusas para ela, e ela pergunta ali para o anjo, diz assim: como acontecerá isso, se sou virgem? Como é que eu vou ficar grávida, se eu sou virgem? Como é que isso vai acontecer? Né? Então nós vemos aqui que não é que ela duvidou, não é que ela desconfiou do anjo. Essas palavras dizem exatamente que ela teve fé, que ela crê, ela só queria saber como é que seria. Diferente de muitas vezes eu e você, que a gente fala assim: eu acho que essa causa é impossível, não tem jeito mesmo, nunca vai ter solução. Já viu muitas vezes que nós fazemos isso? A gente ora por um assunto, por um tempo, e depois a gente fala assim: acho que Deus não vai agir mesmo. E a gente limita Deus. Não é isso que Maria está dizendo para o Senhor. Ele está dizendo simplesmente: como é que vai acontecer isso? Tá? Me fala aí, fala para mim como é que vai ser. Né? Eu não havia nada, ela acreditava na promessa ao ponto de perguntar como é que vai acontecer. Então nós vemos as palavras do anjo falando a Maria. E depois nós vamos ver no texto o que é a obra de Deus. Como é que Deus começa a trabalhar nessa obra sobrenatural? A concepção no ventre de Maria seria o resultado de uma intervenção milagrosa do Espírito Santo na vida dela. Não seria concebido normalmente. A concepção era milagrosa de Jesus, e foi uma obra sobrenatural de Deus. Maria era uma virgem, e ela conceberia no seu ventre e produziria o Filho de Deus. E nós precisamos entender bem que ele era um filho do sexo masculino, e era já a segunda pessoa da triunidade. Jesus não veio a existir através do seu nascimento. Jesus já existia. Maria só foi usada para o carregar. Por isso erroneamente falam que Maria é mãe de Deus. Maria não é mãe de Deus. Maria ela foi escolhida como uma moça que tem todas as suas virtudes para ser escolhida, para carregar em seu ventre a segunda pessoa da Trindade que já existia. Ele não veio existir com o seu nascimento, ele já existia. Ele já estava em existência. Tanto que a palavra de Deus diz que ele seria o Filho de Deus, o Santo Filho de Deus. E que se você olhar, por exemplo, no batismo de Jesus, ou você olhar no dia que Jesus estava no Monte da Transfiguração, o como abre o céu ambas as vezes, o que a voz que é falada do céu: esse é meu Filho amado, em quem me alegro. É o meu filho, já era filho dele, desde a eternidade, já estava com ele, já era a segunda pessoa da Trindade. Ele não veio a existir, ele já existia. Ele foi concebido dessa forma, porque ele precisava nascer neste mundo como um ser humano. Era necessário ele ser um ser humano, para ele poder dar a vida na cruz do Calvário por mim e por você, para ele ser o sacrifício verdadeiro do Senhor para nós. Então nós vemos isso. O anjo Gabriel falou assim, ela perguntou ao anjo Gabriel, no versículo 34, como acontecerá isso? Ele respondeu, o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Ele não se torna santo porque nasceu de Maria, ele não se torna filho de Deus porque nasceu de Maria. Ele já era santo, ele já era filho de Deus, e ele é nascido neste mundo com um corpo humano. O que significa que ele é santo? Significa que ele compartilha 100% da natureza divina dele, e ao mesmo tempo ele se tornou 100% um ser humano. Ele era homem, mas ele era Deus. E enquanto na terra ele não teve pecado. Se você olhar em 2 Coríntios capítulo 5, 21, diz assim: Deus tornou um pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O que Deus fez? Deus ele tornou o homem, Jesus, ele fez com que ele levasse o meu e o seu pecado, para que eu e você pudéssemos ser justificados.
Eu e você temos vida eterna, temos perdão de pecados, somos novas criaturas. As meninas ontem, quando confessaram Jesus aqui como Salvador, arrependeram seus pecados e foram batizadas em Cristo Jesus. Elas receberam o perdão dos pecados dela e elas passaram a ter a morada do Espírito Santo nelas. Isso só é possível com o quê? Com o sacrifício de Jesus, que levou o meu e o seu pecado. E nós precisamos entender isso na palavra de Deus. Ao mesmo tempo, se você olhar essa natureza santa de Jesus, se você for em Hebreus capítulo 10, versículos 5 e 6, diz assim: por isso quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Um corpo foi preparado para Jesus, que já existia na eternidade, para que ele pudesse vir e levar o meu e o seu pecado, amém? Glória a Deus por isso. Santo é o nome do Senhor. E ele não pecou, diz a palavra de Deus em 1 Pedro 2,22. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Ele não cometeu pecado nenhum. Em João capítulo 3, versículo 5, diz que ele não tinha pecado. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Por quê? Como foi dito a Maria, ele é santo, filho de Deus. Amém? Esse que veio nos salvar. E a Maria, não entendendo, pergunta como seria possível, e ele responde no versículo 37: nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Aí nós começamos a ver a obra do soberano, do Deus Todo-Poderoso, o soberano Deus que nós servimos, a encarnar Jesus Cristo no seu nascimento, que foi planejado antes da fundação do mundo. A Bíblia deixa claro para nós que antes de Deus nos criar, Ele sabia que eu e você iríamos pecar, e Ele já tinha um plano de salvação para nós. É incrível isso. Deus nos ama tanto que Ele sabia que nós não seríamos capazes. 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías estava profetizando o seu nascimento. 700 anos antes. Se você pegar todas as profecias de Jesus no Antigo Testamento, e ele cumpriu todas em 33 anos de vida, você vai entender que não há possibilidade nunca de uma pessoa cumprir todas essas promessas de uma pessoa só em 33 anos de vida. Ele só conseguiu porque ele era o Filho de Deus. Ele era o Santo que nasceu. Ele veio para isso. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 7, versículo 1: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e chamará Emanuel, que é o que? Deus conosco. Amém? O próprio profeta Isaías escreve em Isaías capítulo 9, versículo 6 em diante: porque o menino nos nasceu, o filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E Jesus cumpriu tudo isso. Só abrindo um parênteses aqui, eu não falei nada do que nós iríamos pregar hoje. O Cláudio anunciou que vocês viram no grupo, e ele, ao escolher as canções para cantar hoje, não poderia encaixar melhor ao tema que estamos pregando. Ele não sabia que era esse texto, não sabia de nenhum dos pontos da mensagem, nada disso, nada foi combinado, é tudo obra do Espírito. Amém, queridos? Nosso Deus é maravilhoso, Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no controle, estava no controle no passado nosso, Ele está no controle no presente, e Ele está no controle no futuro. Ele continua sendo o mesmo ontem e hoje eternamente. Mas nós vemos, nada é impossível para Deus, e nós devemos entender o que o texto quer dizer com isso. O texto quer dizer, no contexto aqui, é que toda a palavra de Deus tem poder. Tudo que Deus diz tem poder. Se Deus falou, vai acontecer. Glória a Deus. Não adianta querer mudar, não adianta querer duvidar, não adianta querer fazer nada. Se Deus falou, vai acontecer. Nós vimos na semana passada sobre o chamado, e nós vemos que muitas vezes o nosso chamado, a gente é como Jonas, tenta correr dele. Se Deus chamar e mandou ir, não adianta correr. Ele vai te jogar para fora do barco, você vai ser comido por um peixe grande, o peixe grande vai te jogar na praia, você vai voltar lá e vai fazer o que Deus quer. O propósito de Deus sempre vai cumprir.
É melhor fazer como Paulo fez, que aceitou o chamado de ficar naquela cidade terrível, que ele ficou. Porque na palavra de Deus há poder. Se Deus falou, tem poder, vai acontecer. A palavra de Deus é poderosa e os seus propósitos todos se cumprem. Amém. Todos os propósitos da palavra de Deus se cumprem, um por um, sem tirar, sem colocar um ai que seja. A palavra de Deus é verdadeira e nós podemos lê-la e vivê-la com toda a nossa fé. Amém? Porque é a palavra de Deus. Amém, queridos? Amém. Amém? Então, quando o Senhor anuncia que Sara teria um filho, por exemplo, no Antigo Testamento, o que ela fez? Falou para Sara lá, vai ter um filho, Sara. O que ela fez? Ela estava de idade, cansada, ela riu, né? Ela deu gargalhada. Qual foi a resposta de Deus lá em Gênesis 18:14? Existe alguma coisa impossível para Deus, Sara? Tem alguma coisa impossível, Sara, para Deus? Na primavera voltarei e Sara terá um filho, dizendo a Abraão: vocês vão ter um filho. Nós precisamos lembrar que a palavra de Deus é poderosa. Amém. Ela realiza tudo o que ela prometeu. Ela realizou e está realizando. Nós vemos que quando Jesus ali vai ser encarnado e tudo mais, e Deus está falando com Maria através do anjo, ele encoraja ela a crer. O que ele fala para ela? Ele está falando, vai ser assim, vai ser assado e tudo mais. Ele fala assim, inclusive, lá no versículo 36 de Lucas capítulo 1, também a sua prima Isabel, sua parenta, ela terá um filho na velhice. Aquele que dizem ser estéril, ela já está no 6º mês de gravidez. Amém? Porque o Senhor falou, você vai dar à luz. E ela ficou grávida. Seu esposo ficou mudo durante todos aqueles meses, porque duvidou. Mas aconteceu. Tanto que quando a Maria vai já com Jesus no seu ventre visitar, e quando Isabel vê ele, João dentro do ventre já começa a mexer. A verdade, irmãos, que o primeiro batimento cardíaco e o último batimento cardíaco de todas as pessoas pertence a Deus, não pertence ao homem. Nós não temos direito de abortar ninguém. Dentro do ventre, Jesus e João já estavam comunicando. Dentro do ventre. O primeiro batimento cardíaco, o último batimento cardíaco pertence a Deus, não pertence ao homem. Nós não temos direito de abortar ninguém. Não cabe ao homem fazer isso. Então nós vemos aí a obra do soberano, a obra sobrenatural sobre Maria, e nós vemos também que Maria estava disposta a crer. Aí aonde entra a minha e a sua parte? Será que eu e você estamos dispostos a crer no impossível de Deus? Ou nós vamos continuar dizendo que as nossas causas são impossíveis? Não tem jeito, nunca vai melhorar, nunca vai mudar, nunca vai acontecer, acontece com o outro, mas não acontece comigo. Eu nunca vou conseguir, eu nunca vou ser ninguém, eu nunca vou ter, eu nunca vou fazer. Se você se encontra dizendo palavras assim, não perca mais tempo com isso, porque você serve um Deus do impossível. Amém. Nós devemos dizer que com Deus vai acontecer, que com Deus eu vou fazer, com Deus eu vou conquistar, com Deus as coisas vão ser diferentes. Nós vamos adorá-lo, buscá-lo com fé, e as portas vão se abrir para Ele mover a minha vida na sua vida, e nós vamos ver grandes coisas acontecendo. E Maria, nós vemos que ela virou: sou serva do Senhor. Olha o versículo 38, qual é a resposta dela? Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Você está pronto para dizer: Senhor, eu sou servo do Senhor, aconteça comigo conforme a tua palavra? Será que nós estamos prontos para isso nessa noite? Ou nós vamos falar assim: não, Senhor, não me manda para a África, não. Você sabe que um dos maiores motivos que pessoas não dão a vida para missões é porque acham que Deus vai mandar eles para a África? Você sabia disso? As pessoas morrem de medo de ir para a África, não sei porquê, eu amo ir na África. Inclusive, só não mudei para a África por causa da saúde da minha esposa. Então, mais ou menos 10 anos atrás, eu teria mudado para a África, estaria morando lá. Aí minha esposa teve um tumor cerebral e abortou a minha vontade de mudar para a África. Mas a verdade é
que muitos deixam de dizer, faça comigo a tua vontade, porque tem medo de como Deus vai agir na sua vida. E por causa disso, muitos de nós perdemos a bênção do mover de Deus em nossas vidas. E nós não vemos o milagre de Deus, porque nós não queremos fazer como Deus quer, nós temos medo. E o anjo, ao ouvir isso, ele saiu. Se você olhar, por exemplo, Maria, ela vai e visita Isabel, e ao visitar Isabel, ela vê o que acontece ali, os bebês se mexendo dentro do ventre, e naquele momento ela canta um cântico que nós cantamos há muitos anos, né? Ela começa a dizer ao Senhor. Então Maria diz: minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventuradas, abençoada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. Amém? Ela pôde cantar esse hino, e a Bíblia diz para nós em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ela diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós, ao chegarmos hoje no culto, nós devemos parar e pensar como nós encaramos a Deus, se é com essa fé, de que eu vou aproximar de Deus e crendo nele que ele existe e que ele vai me recompensar, porque eu estou me aproximando a ele. É diferente de você buscar a Deus atrás de uma bênção. O que está dizendo aqui de você e eu aproximarmos de Deus, e porque nós aproximamos a Ele, porque eu vivo uma vida de jejum, de oração, de leitura da palavra, de adoração a Ele, convertida a Ele, automaticamente as bênçãos dele vêm até mim. Eu estou crendo que eu posso buscá-lo de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com toda a minha força, que Ele vai me recompensar por isso. Eu não faço pela recompensa, mas Ele diz que vai recompensar se eu fizer. Mas muitas vezes nós estamos na correria, e é trabalho, são problemas, e é o mundo todo gritando, são tantas vozes, e nós não lemos a Bíblia diariamente. Nós só oramos para pedir, não oramos para agradecer. Nós preferimos ouvir músicas que são seculares do que as músicas evangélicas. Nós preferimos passar mais tempo diante da televisão do que diante da face de Deus. Nós preferimos um monte de outras coisas, preferimos passear do que vir aos cultos. Não é errado passear, eu só não entendo o que faz na hora do culto. O dia tem 24 horas, espera exatamente aquele horário para fazer, faz o resto do dia, mas isso é uma escolha sua, escolha minha. A verdade é que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus diz que para quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Amém. E nós precisamos entender isso e compreender que nós precisamos estar dispostos a crer para experimentar o impossível de Deus em nossas vidas. Não será possível experimentar impossíveis sem crer. Maria diz: seja feita comigo exatamente como o Senhor falou, sou sua serva. Será que nós temos essa moral de dizer isso para Deus? Seja feito comigo do jeitinho que o Senhor quiser, eu sou teu servo. Estamos prontos para esse tipo de fé? Maria teve. Maria teve. Eu acho que é por isso que Deus, escolheu ela para carregar Jesus, para ser o ventre que carregaria a segunda pessoa da Trindade, porque ela tinha essa fé. Então nós precisamos entender isso, e nós vemos o futuro de Maria, Poderíamos imaginar o futuro de Maria como um mar de rosas e tudo mais. Imagina logo depois que ela recebe a palavra e ela está grávida e ela não é casada. O que as pessoas falaram dela? As fofocas sobre ela. O próprio José queria divorciar. Quando você tomar uma posição com Deus, não espere que vai ser tudo mil maravilha, não. Você tem um inimigo que chama-se Satanás, ele vai levantar contra você. E as pessoas vão levantar contra você. Pessoas vão falar que não vai dar certo, vão falar que você nunca vai chegar a ser o que você sonha.
As pessoas vão falar que a sua cor da pele te impede. As pessoas vão falar que o seu grau educacional te impede. As pessoas vão dizer que porque a sua situação financeira te impede. As pessoas vão dizer que o que você já viveu no seu passado te impede. Isso é tudo mentira, porque para Deus não há impossíveis. Se nós estivermos prontos a crer. Maria estava pronta a colocar o futuro dela nas mãos de Deus. Ela não deixou nenhuma dessas coisas serem barreiras na vida dela. Ela não deixou o passado dela, não deixou o presente, que é uma menina, e nem o medo do futuro, porque ela estava na mão de Deus. Ela estava na mão de Deus, ela confiava no Senhor. Ela foi humilhada por pessoas. Ela foi humilhada ali. José acabou não divorciando dela, porque o anjo falou com ele no sonho. Ela ficou grávida, ela teve que visitar a sua prima, ir para distante de onde ela morava, porque onde ela estava morando, todo mundo estava falando: a menina aí que está grávida, nem casada é. Será que é de José? De quem que é? Ela teve que ir para distante para poder manter a sua gravidez. Foi visitar a sua prima, mas em outro local. Quando chega a hora de dar a luz, ela é levada, por causa de um censo, a um local onde chega, não tem nem onde ficar, e ela dá a luz na estrebaria, no meio dos animais, onde o coxo, onde os animais comiam, serviu como o primeiro berço de Jesus, o Criador dos céus e da terra, o dono de toda a prata e todo o ouro, porque Ele se humilhou, Ele se desceu da sua glória por mim e por você. E aí, eles, como judeus, fizeram o que a palavra de Deus mandava fazer, foram apresentar Jesus no templo. Se você for em Lucas capítulo 2, versículo 35, você vai ver que Simeão, o Senhor, o profeta que estava lá, esperando este momento, porque Deus tinha falado que ele viria, o Senhor, antes de morrer, ele vira para ela, voltando-se para Maria, ali, Simeão fala: quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Não tenha medo, alegre-se. Não foi isso que o anjo falou? Não tenha medo, alegre-se. Você é abençoada, eu estou com você. Não foi isso que ele falou? Aí ela é rejeitada pelos parentes, pelas pessoas, de onde está. Ela vive essa gravidez conturbada, ela vai dar luz no lugar como está. Quando nasce o menino, vai apresentar, recebe essa profecia. Quanto a você, Maria, uma espada vai atravessar a sua alma. A alma é onde estão os nossos sentimentos, as nossas emoções. Eu pergunto para você que é pai, que é mãe aqui, está pronto para dar seu filho numa cruz do Calvário, para cobrir os pecados dos seres humanos? Imagina você vendo o seu filho numa cruz pendurado, e você ao pé daquela cruz, a faca, a espada enfiando bem na alma de Maria. Quanto a você, Maria, você vai ter as suas emoções como uma espada entrando. E Maria nunca desistiu de servir o Senhor por causa disso. Continuou sendo fiel. Dali eles vão para o Egito e tudo mais, nós sabemos a história. E ela acompanha o ministério do seu filho até este momento, quando a espada vem e atravessa a sua alma. A vontade de Deus incluía bênçãos e dor na vida de Maria. Eu quero dizer para você, se você estiver pronto para dizer: Senhor, eis-me aqui, seja feita a tua vontade, vai ter bênçãos, mas vai ter dor. Não vou mentir para vocês. Na vida de cristão tem momentos muito difíceis. Só que tem uma grande diferença. Em todos os momentos, Deus está com você. Essa é a grande diferença. E por causa disso a gente não precisa temer, a gente pode se alegrar, e a gente entende que a gente é abençoado porque Deus está conosco. Deus está conosco. O impossível vai acontecer na minha e na sua vida, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, e nada é impossível para Deus. Mas isso só vai acontecer se eu e você estivermos prontos para fazer como Maria fez. Seja feito comigo assim como o Senhor diz. E seja o que acontecer, eu não vou deixar de crer, eu não vou deixar de servir. Hoje, quando o Cláudio ministrava o louvor, ele mencionou que muitas vezes qualquer besteirinha
nos tira da igreja, nos tira da presença de Deus, qualquer probleminha com outro irmão, qualquer não sei o quê, qualquer coisa que não agradou a gente, essas coisas todas que o diabo usa para nos tirar da presença do Altíssimo, do Todo-Poderoso, porque Satanás ele veio para matar, roubar e destruir, e ele, o que ele puder, ele vai destruir a sua fé, ele vai roubar a tua bênção. E quando ele faz isso, ele rouba a tua bênção. Quando você deixa de fazer algo para Deus, porque o outro irmão te fez algo, você simplesmente deu pontos extras para Satanás e fez uma festa no inferno. E os demônios curtiram bastante a festa por nossa causa. Porque o que nós fazemos para a glória de Deus, não fazemos para o homem. Amém, glória a Deus. E quantas vezes na igreja nós fazemos isso? Se é tal irmão que está dirigindo tal ministério, eu não vou participar. Se é tal irmão, a irmã que está fazendo isso, eu não vou. Não está fazendo nada aqui para o homem, para o irmão, para a irmã. Tudo que é feito nessa igreja é para a glória de Deus. Não é feito para a glória do homem. Então, quando nós começamos a fazer essas coisas, nós simplesmente estamos dizendo: Senhor, eu não confio no Senhor. Toda vez que nós deixamos de fazer o que Deus colocou diante de nós, por causa de outras pessoas, por causa do clima, por causa disso, por causa de um monte de coisa, nós estamos dizendo para Deus que Deus não é o Deus do impossível. E que maiores são os problemas, maiores são as dificuldades, maiores são as pessoas que nos ofendem, maiores são as pessoas que nos perseguem, maiores são Satanás do que o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. O que nós fazemos para Deus é para a glória de Deus. Na igreja, no reino de Deus, tudo é feito para a glória de Deus. Tem que ter pessoas que lideram certos ministérios, porque sem liderança não acontece. Mas não é dele o ministério, ele está simplesmente sendo um servo. Não é dela o ministério, está sendo simplesmente um servo. E essas coisas, quando entram na igreja, elas dividem igrejas, elas acabam com as igrejas, e Satanás dá uma festa daquelas. Como é que eles chamam aqueles negócios que eles dão aí que teve até crime a semana passada? Pancadão, né? Dá um pancadão no céu, no inferno. E quem promoveu foi eu e você. Por nossa falta de fé, nossa falta de foco, de entendimento de reino, de compreensão do reino de Deus. Para quem fazemos o que fazemos? Por que fazemos? Maria, seja feita como o Senhor falou. Ela disse ao anjo: sou serva. Sou serva. Vamos ver algumas lições de vida que aprendemos hoje. A vontade de Deus é sempre desafiadora. Sempre vai nos desafiar. E requer fé da nossa parte para realizar a sua vontade. Para realizar a vontade de Deus tem que ter fé. E é um desafio. É um desafio. A vontade de Deus pode conter grandes bênçãos e terríveis dificuldades. Lembra disso, para você na hora das dificuldades não fugir da presença de Deus. De qualquer forma, o poder de Deus está conosco. Amém? Amém. Não importa se é na bonança ou na falta. Por isso que Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. O que ele falou antes? Eu já tive tudo, do bem e do melhor, eu já passei por todas as privações possíveis, mas uma coisa eu sei: eu tudo posso naquele que me fortalece, independente de ter tudo ou não ter nada. Ele entendeu isso, por isso que ele podia tudo no Senhor. E nós queremos falar: tudo posso naquele que me fortalece. O primeiro probleminha que tem, a gente quer sair pela tangente, abandonar tudo, e não é assim que funciona. As promessas de Deus é a sua palavra, e a palavra de Deus é poderosa. Se Deus falou, vai cumprir. Ele diz, ele cumpre. Crer em Deus é crer que nada é impossível e tudo é possível através de Jesus. E eu posso orar ao Pai em nome de Jesus, e o Espírito Santo vai agir. Pode não ser do jeito que eu quero, porque muitas vezes a gente não quer exatamente como ele vai fazer. Mas sabe, tem um tal de quebrar o vaso e moldar o vaso para ele ser novo. É verdade? Tem um tal de você não pode de forma alguma colocar o vinho novo no outro velho. Então creia em Deus, né? Crer em Deus, desculpa, é crer
que nada é impossível e que tudo é possível. E, em último lugar, a encarnação de Jesus tornou possível para que quem quiser confessar Jesus Cristo como o único Senhor Salvador da sua vida, pode ser salvo. É maravilhoso demais. A pergunta que cabe a nós a responder essa noite é se nós estamos prontos a entregar o impossível para Deus, crendo que para Ele não há impossíveis, e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Sabe, às vezes dói falar para o Senhor fazer a tua vontade. Quando o filho começa a ficar rebelde, e eu já tive essa experiência, a gente entrega na mão de Deus e fala para Deus fazer a vontade. Na hora que Deus começa a agir, a gente fica querendo falar assim: não, Deus, para, mas não pode. A gente fala: continua, Deus, continua. Porque quando sai lá na frente, sai bem toda a vida. Você tem algum problema com o seu cônjuge, a melhor coisa que você faz é colocar ele na mão de Deus. Deus pode agir. E às vezes os problemas as circunstâncias que você vai passar, vai parecer que piorou, mas ter que piorar para poder melhorar. A verdade é essa. A maioria das coisas que estão ruins, elas têm que piorar para melhorar. A verdade é essa. Só que nós temos que crer que não devemos temer, nós devemos alegrar, porque somos abençoados, e nós devemos entender que Deus está conosco o tempo todo. Não importa o que você passar, Deus está com você, porque para Deus não há impossível. Você está achando que é impossível? Para Deus não. Para Deus não. Para Deus todas as coisas são possíveis. Eu convido você para se pôr em pé. Se você nessa noite tem algo impossível na sua vida, uma dificuldade financeira, emocional, espiritual, sentimental, familiar, de relacionamento, seja a área que for, algo que é impossível, que só Deus pode solucionar, e você quer que eu ore com você, eu convido você, enquanto nós estivermos cantando, para você vir à frente, em nome de Jesus. Eu quero orar aqui